Bom, queridos, coloca logo a imagem na tela, por favor, a arte, porque eu preciso introduzir a nossa nova série que começa hoje, Next Level. Significa, porque eu sei que ninguém virou, porque talvez alguns não saibam o que significa. Significa próximo nível. E você vai entender por quê. Deus falou ao meu coração, enquanto a gente estava na Festa Tabernáculos, a respeito desse tema. E o Senhor disse uma coisa para mim, que eu quero dizer com toda a convicção do mundo para você que está aqui, chegou aqui nessa noite. Você está vivendo um momento de conflito interior. Se não todos, a maioria aqui está vivendo um momento onde tem que tomar uma decisão para ir ou não para o próximo nível da sua vida. Para crescer ou não, para ficar no lugar de acomodação ou tomar a decisão de ir para o lugar de crescimento. É óbvio que cada um aqui dentro da sua realidade. Nós temos alguns aqui que estão em guerra para dar o primeiro passo para Cristo, para viver uma vida com Ele. Ainda estão no início, mas estão no momento que estão sendo chamados a viver um próximo nível das suas vidas. Existem outros que estão em outro momento da sua vida, da sua caminhada com Cristo, e precisam dar um próximo passo na direção da vontade de Deus e do propósito de Deus para as suas vidas. Não importa em qual nível você está, o fato é que já não é mais para você estar no nível que você está. Muita gente aqui está enfrentando conflitos interiores, pressões interiores. Muitas vezes começa a se sentir pressionado pelas pessoas que estão ao seu redor. As circunstâncias estão começando a te trazer um nível de pressão. O Espírito Santo na tua consciência está te pressionando a dar um próximo passo. E a guerra toda que você vive é em decorrência da sua resistência a viver este processo, em se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo a um próximo nível. Por isso, nesse mês de outubro todo, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai estar te direcionando sobre a necessidade de você dar esse outro próximo passo de confiança na sua relação com Deus, nos compromissos que você tem com o Senhor, na profundidade que você vai ter de vida com Deus. Deus está te chamando para o próximo nível. Essa palavra eu falo com toda a convicção da parte do Espírito Santo. Talvez de todas as coisas que eu já preguei aqui, essa tenha sido a mensagem onde Deus me mostrou claramente, essa é a realidade da igreja. E de todos que chegaram aqui, se você está nos visitando, é porque Deus escolheu falar com você nessa noite. Você vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo, pode ter certeza. Amém? Muito bem. Então prepara o teu coração, aumenta a tua expectativa. Quem quer ouvir a Deus diz amém. Está pronto mesmo? Olha lá. Olha lá. Se você diz que você quer ouvir a Deus, isso tem um risco. Qual é o risco? O risco de que agora eu estou informado a respeito da verdade e eu tenho que dar uma resposta a ela. Eu não posso ser indiferente à verdade. Eu não posso ser indiferente à pessoa de Cristo. C.S. Lewis, ele dizia uma coisa interessante. Ou a gente tem que considerar que Jesus era filho de Deus ou ele era um lunático. Não dá para escolher o meio. Não, ele era um cara bom. Não dá. Ou ele era quem ele dizia quem ele era, ou Jesus era um lunático. Partindo dessa reflexão, dessa premissa, a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Se nós concluímos que ela é verdade, nós só temos duas opções: ou nos rebelamos contra essa vontade deliberadamente, ou nós a aceitamos e vivemos. Então, você sabe que Deus está te chamando para um próximo nível de cristianismo, para um próximo nível de relacionamento com Deus, para um próximo nível de relacionamento com outras pessoas, com um próximo nível do teu propósito, de como viver o teu propósito. E Deus vai falar com você. Hoje eu quero introduzir essa série com Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler, vamos fazer a oração e vamos continuar a meditação. Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1, diz o seguinte: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte,
e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Tem gente que está assim, a água está no tornozelo e você vai ser chamado. Alguns vão ser chamados para entrar no rio hoje. Outros vão ser chamados para sair da água do tornozelo para a água que dá no joelho. Outros do joelho para o lombo. Outros chamados para mergulhar totalmente em Deus. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar para que o Espírito Santo ele nos traga a revelação da palavra. Querido Espírito Santo, nós nos colocamos, eu me coloco diante do Senhor nesse momento, para que a mensagem do Senhor ela seja entregue aos corações e que os corações sejam um solo fértil para produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Que essa noite o Teu Santo Espírito ele nos visite de maneira sobrenatural e nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. Que o Teu Santo Espírito ele possa nos trazer a revelação de que precisamos para que nós possamos viver o Teu plano, o Teu propósito plenamente para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Maravilha. A primeira coisa que eu quero fazer com você nessa mensagem é entender o significado simbólico de rio, porque nós temos uma visão, e óbvio que isso é uma analogia natural, de coisas naturais que a gente conhece para verdades espirituais. Então a gente precisa primeiro decodificar essa mensagem, digamos assim. O que é o rio? O que significa o rio? E o que isso tem a ver conosco? Então, para a gente entender o rio, eu já quero ler Apocalipse 22:1, porque no céu também tem um rio. Lá na eternidade também haverá um rio. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Veja bem, e aqui nós temos um rio semelhante ao rio que Ezequiel teve a visão. Nesse rio aqui no céu, a água flui do trono de Deus. No rio de Ezequiel, ele também flui do templo de próximo do altar. Então nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando do mesmo rio, o rio da vida. Agora, a gente já sabe que é o rio da vida. Agora, o que ele é? Porque esse rio, quando a gente percebe, no texto que nós lemos de Ezequiel, ele tem características que só Deus tem. Ele tem características de dar vida, de transformar. Por exemplo, ele fala que o rio vai desaguar em águas salgadas, e provavelmente ali ele esteja se referindo ao Mar Morto, a nível de profecia, que é um mar que ele é morto literalmente, porque o nível dele, ele é acima do nível do mar, então ele não deságua em lugar nenhum dos outros rios, ele não deságua em lugar nenhum, então uma forte concentração de sal, e ele então nada sobrevive lá. Mas ele está dizendo
que haverá um tempo onde o rio de Deus vai passar, que até que aquilo que está morto viverá. Veja bem, esse rio tem características que só Deus tem. Portanto, nós podemos dizer que esse rio, ele é a presença de Deus, a extensão da presença de Deus, simbolicamente para nós. Olha só o que Jesus disse lá em João capítulo 7, do verso 37 ao 39, sobre isso. No último e mais importante dia da festa. Isso aqui é a festa dos tabernáculos, isso aqui aconteceu. Sempre acho maravilhoso esse texto. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A gente consegue então por esse texto entender que Jesus está falando também de um rio que flui de dentro daqueles que creem. E ele deixa muito claro que esse rio representa o Espírito Santo. Portanto, nós podemos dizer que esse rio da visão de Ezequiel, o mesmo rio que estará no céu, ele é exatamente a pessoa, representa a pessoa do Espírito Santo. A nossa relação que nós temos com ele. Então, quando a gente consegue definir toda a simbologia do texto, nós vamos começar a entender qual é a mensagem do texto. Perfeito? Então, voltando para a profecia, para a visão de Ezequiel, nós temos um homem que mostra esse rio para Ezequiel, pega uma vara de medir, mede 500 metros, e então ele entra os primeiros 500 metros nesse rio. E aí, aqui a gente tem a primeira lição que a gente precisa aprender a respeito de níveis na nossa vida. A medida, veja bem, quando a gente consegue traçar um paralelo disso com a nossa vida cristã, é muito interessante, porque a iniciativa de mostrar o rio para Ezequiel foi de Deus, assim como a iniciativa de nos salvar é de Deus sempre. Nosso papel é responder à iniciativa de Deus. Nós não temos vida em nós mesmos, porém Deus, em seu infinito amor e misericórdia, Ele nos ilumina o entendimento, nos salva e nos convida para caminhar com Ele. E perceba que na visão do rio de Deus, nós temos vários níveis que são alcançados. Então Ezequiel é convidado para andar os primeiros 500 metros diante do rio. Isso é simbólico para nós, porque a gente pode achar o seguinte: tem muita gente que pensa assim, se Deus quiser falar comigo, que Ele que venha. Ok, só que muitas vezes você está condicionando a sua ação na direção de Deus, a sua obediência a Deus te provar alguma coisa. Porque a grande verdade, quando você vem a um lugar como esse, e a palavra de Deus, ela toca no teu coração de uma maneira sobrenatural, que só você sabe que ela está tocando, é Deus falando com você. É Deus tomando a iniciativa de iluminar o teu entendimento. É Deus quebrantando esse teu coração endurecido e enrijecido para tornar ele sensível à mensagem do Evangelho. Ou seja, Ele deu o primeiro passo já. Agora Ele está te convidando, entra. Tira essa ideia de que assim, se Deus quiser que Ele venha e faça alguma coisa na minha vida. Deus não age assim. Sabe por quê? Deus não age por necessidade. Deus age por fé. Não importa o que você esteja passando. Se Ele me ama mesmo, que Ele venha provar e que mude minha vida. Não, Ele vai te dar um sinal. Ele vai te fazer um convite. Tem muita gente aqui, está igual Mateus 11:29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que está lá, amém? Amém? Sim ou não? Está lá. E aí a gente vem e Deus libera aquela palavra de graça que traz refrigério, esperança, algum nível de alegria para nós. Só que a gente continua no nível do alívio. A gente nunca passa por verso 29 de Mateus 11, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A gente sempre fica no nível do alívio. Deus liberou uma palavra na tua vida, Ele está te convidando a entrar 500 metros na direção do rio. Ele está te convidando a tomar uma posição de fé, porque se Ele falou o teu coração, você tem que andar por fé.
esse homem vem e mostra para Ezequiel um rio e diz: olha, entra comigo 500 metros. Ele não ficou dizendo: não, rio, vem em mim e me inunda aqui, eu não vou fazer nada, eu vou ficar passivo e vou esperar que o Senhor resolva a minha vida. Não funciona assim, porque Deus não age por necessidade. Deus não vai sentir pena de você, Ele vai querer ver tua fé, Ele quer ver você, Ele quer despertar você, para que você creia nele e ande na direção dele. Ezequiel, ele andou 500 metros na direção daquilo que o homem estava apontando. Lá, as águas davam no tornozelo, que é um nível de relacionamento com Deus. Só que observe que o anjo não disse: está tudo bem aqui, pronto, você entrou no rio. Ele disse: não, você experimentou alguma coisa aqui, só que não é aqui que acaba, tem um destino. E ele então anda mais 500 metros, e agora as águas estão dando no joelho, e ali é um outro nível. Só que mais uma vez o anjo não disse: está tudo bem aqui, você pode continuar aqui, que é o que está acontecendo com muitos de nós. Nós vamos já fazer uma aplicação disso. A água está no joelho, estou ouvindo a igreja, eu canto as canções, eu já nem peco mais tanto quanto antes. Água no joelho, água no joelho. Aí ele disse assim: não, peraí, está ótimo aqui, você já está no rio, mas isso aqui não é o que eu tenho para você. Anda mais 500 metros, a água dá na cintura. E aí eu vou tentando fazer analogias para você entender qual a dinâmica e o que a palavra de Deus está querendo nos mostrar com isso. Chega aqui, 500 metros mais, água na cintura, é algum nível de compromisso a mais que você assumiu com Deus. De repente você começou a discipular alguém, você é um líder de célula. E aí, isso é muito difícil de mensurar, porque cada um vai ter um nível, porque de repente você é um líder de célula que tem uma célula e Deus chamou para ter 10. Só que você está ali com uma célula, água na cintura, e você diz: ah, está ótimo aqui. Você tem 2 células, ah, está ótimo aqui. Você tem 3 células, está ótimo aqui. Não importa, eu não sei qual é a tua realidade. O fato é que Deus não quer só isso para você. E Ele então chama Ezequiel para andar mais 500 metros. Quando Ezequiel anda mais 500 metros, ele está num lugar onde a água não dá mais para atravessar andando. Ele já não tem onde se sustentar. E aí eu quero que a gente pense aqui: qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas? O objetivo de Deus é que a gente caminhe para um lugar onde Ele tenha total controle das nossas vidas. Se você já entregou a vida para Cristo, não é hora de parar de caminhar. Se você já assumiu algum nível de responsabilidade com Deus, eu discipulo alguém, maravilha, mas ainda não é hora de parar. Porque eu já assumi uma célula, tudo bem, mas ainda não é hora de parar. Sabe quando nós vamos parar? É quando Deus estiver controlando completamente as nossas vidas. Gálatas capítulo 2, no verso 20, deixa muito claro qual é o objetivo do Senhor para as nossas vidas, que é: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo no corpo, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é um nível que Deus quer nos levar, um lugar de preenchimento total, que também significa um lugar de controle total dele. Águas que nos submergem significam águas onde eu não consigo colocar os meus pés e nem me segurar nada. Eu lembro os meus pais diziam assim para mim, quando eu era menor, quando eu ia pro banho: olha, toma cuidado que água não tem cabelo, né? Nossos pais diziam isso. Significa dizer, se a gente entrar num lugar fundo demais, a gente não tem como controlar. E é exatamente nesse lugar. E sabe por que você ainda não foi? Porque você que está no controle. Você ainda quer estar no controle da sua vida. Esse é um dos principais problemas dos quais nós não avançamos, porque a gente sempre fica no mesmo nível, porque você não quer entregar o controle a Cristo. Você é um cristão, mas você não quer entregar o controle da sua vida a Cristo. Nós vamos falar um pouquinho mais disso um pouquinho para frente. Então, quando o anjo vai medindo esses níveis, nós temos o nível no tornozelo, joelho, na cintura. E aí nós temos aqui, dentro daquilo que Deus fala ao meu coração, nós temos pessoas em vários níveis aqui. Mas são poucos aqueles que realmente são capazes de dizer assim: eu não quero só isso aqui da parte de Deus, eu quero tudo que Ele tem para me dar. Eu quero viver a plenitude da vontade de Deus na minha vida. Ainda que isso signifique renunciar a alguma coisa, renunciar ao controle, abrir mão das minhas vontades, abrir mão do meu conforto, nós vamos continuar caminhando
comecei com essa pequena introdução para entender que Deus tem mais para a tua vida, para te fazer entender que Deus tem mais para a tua vida. Pensa comigo, eu estava conversando ontem com um casal de discípulos, dizia para eles assim: gente, todos nós somos substituíveis, todos nós. Se um dia eu morresse, eu acredito que talvez vocês chorassem por uma semana, mas a vida continua, ninguém ia parar porque eu morri, não. Todo mundo ia continuar, porque que ninguém é o último biscoito do pacote. Só que o que acontece? Por conta de receio, com a preocupação com a opinião dos outros, a gente está vivendo muito aquém do que Deus nos chamou para viver. Queridos, vai morrer e tu vai cair tua memória vai cair no esquecimento. As pessoas que mais te amam, elas vão te esquecer. Tua geração vai te esquecer. Coloca isso na tua cabeça. Pode ser duro de ter que lidar com essa verdade, mas é verdade. Ou você acha, a não ser que a gente faça uma coisa muito relevante com a nossa vida aqui, que marque a história, que daqui a alguns anos alguém conte: houve um grupo de cristãos que marcou a história da cidade de Deus. Se isso não acontecer, o nosso nome simplesmente vai cair no esquecimento, se Jesus não voltar. Até lá. Aí a gente fica aqui vivendo em níveis rasos por os mais diversos motivos. Eu vou já aprofundar um pouquinho essa ideia com você. Mas o fato é que nós precisamos nos entregar a Jesus. E sair dos níveis que nós estamos vivendo para viver novos níveis em Deus. E digo mais, para você que não tem Jesus e ainda não entregou sua vida a Cristo, entenda, da parte do Espírito Santo, existem níveis que você vai viver quando você entregar sua vida a Jesus. Porque o plano dele para a tua vida é maior do que o seu. Aquilo que ele tem preparado para a tua vida é muito maior do que daquilo que você é capaz de imaginar. A Bíblia fala disso, de que Deus, Ele é bom em graça e misericórdia, ao ponto de que o menor plano dele é infinitamente maior do que o nosso melhor plano para nós mesmos. Você percebe o tamanho dessa bondade? Então existem coisas que você só vai viver em Deus. Está na hora de você tomar uma decisão por Cristo e voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus. E aí, quando nós estamos falando de níveis, eu quero, para concluir essa parte, no verso 12 de Ezequiel 47, quando Ezequiel ele é trazido de volta para a margem, eu acho curioso que ele descreve o seguinte no verso 12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, as suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Tem uma descrição muito semelhante dessa no Salmo 1. Só que lá no Salmo 1, ele vai dizer quem é a pessoa, porque árvores na Bíblia normalmente tem uma relação com pessoas, é uma simbologia para pessoas. Significa dizer que aonde o rio passar, ele vai tocar na vida de pessoas, e essas pessoas elas viverão de maneira abundante. Coloca o Salmo 1 na tela. É como árvore, bota o verso 1 mesmo. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí, olha a descrição que é semelhante à descrição de Ezequiel. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O objetivo do rio de Deus é nos fazer viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. Agora perceba naquela analogia, naquela visão profética, que é preciso galgar níveis, que é preciso ter coragem de ir para um lugar onde não dá pé, onde você não tem controle, onde você não se segura, para você poder viver o sobrenatural de Deus. Você precisa ter coragem de dar espaço. Agora, e qual é então o nosso maior inimigo? Uma coisa chamada conformismo. Eu quero falar um pouquinho de conformismo com você nesse momento em diante. Conformismo é o hábito, a tendência de se conformar com o que está posto. Romanos 12:2 tem um conselho do apóstolo Paulo que é muito interessante e que é completamente oposto do conformismo. Coloca aí na tela, por favor. Vocês conhecem o texto, é muito conhecido, que diz:
Não se amoldem. Outras traduções dizem, não se conformem. Tomem forma ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem, veja bem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar é tomar forma. Eu já estava falando assim, é curioso como nós, eu e você, cristão, a gente é inconformado com as coisas que nos cercam, mas completamente conformado com o nosso próprio estilo de vida. Parece que a inconformação em nós só bate em relação ao outro. Sabe o que é curioso, que eu descobri? É que quando a gente percebe na vida daqueles que foram transformados, só é preciso acontecer algo no coração, no interior de alguém que é capaz de avançar em fé. É se conformar consigo mesmo. É dizer assim, cara, eu estou satisfeito com a vida que eu estou levando. Porque enquanto você estiver assim, ó, eu estou levando essa vida por causa do fulano, por causa do beltrano, por causa do ciclano, sua vida vai continuar na mesma. É você inconformado com a vida dos outros, com o comportamento dos outros, mas nunca é capaz de olhar para si mesmo. O inconformismo com a vida dos outros, ele tem um nível de hipocrisia, que é aquilo que eu consigo enxergar nos outros, mas eu tenho dificuldade de ver em mim mesmo. Dentro da psicologia, nós chamamos isso de repressão. A Bíblia já falava disso, mas a psicologia chama de repressão. A gente recalca. Aquela coisa do recalque, fulano é recalcada, mas não é nesse recalque aí não. É o recalque de eu vou reprimir aquilo que eu reprovo em mim. E aí sabe qual é o passo seguinte, segundo a psicologia? É eu projetar nos outros. Aquilo que eu não aprovo em mim, eu digo que os outros são. Só que eu não percebo que eu estou condenando no outro, na verdade, aquilo que há em mim. É por isso que a gente vive inconformado com os outros. Porque na verdade essa inconformação é com você mesmo. Você não tem coragem de lidar com isso. Você tem que parar e fazer uma avaliação de você mesmo. Começar a ter coragem de lidar com as coisas difíceis a seu respeito, que você não tem coragem de lidar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Muito bem. Então eu quero apresentar para vocês pelo menos 4 pontos do porquê que nos levam, 4 motivos que nos levam ao conformismo, a estar conformado. Você é um cristão que chegou à igreja, está conformado com isso, não pensa em crescer mais. Você cuida de uma pessoa, está conformado com isso, não quer crescer mais. Você é líder de uma célula, está conformado com isso, não quer crescer mais. Você tem medo de crescer, você tem medo de se entregar, você tem medo de dar o próximo passo, de partir para o próximo nível. Então Deus, Ele quer nessa noite tirar esse medo do seu coração. Sabe qual é a primeira coisa que a gente usa? Qual é o primeiro motivo que nos leva a viver esse conformismo? É ter a referência errada de pessoa na nossa vida. A gente tem uma referência. Você pensa assim, bom, quando você olha para você, você usa pessoas para se comparar. Só que normalmente, para que você se sinta confortável consigo mesmo, você escolhe o pior tipo de pessoa para se comparar. Por exemplo, você vai pegar um homem que ele é completamente negligente com a sua esposa emocionalmente. Ele não diz que ama, ele não abraça, ele não dá carinho. Mas na cabeça dele, ele pensa assim, cara, eu sou um bom marido. Aí essa mulher vai dizer para ele que ele não é um bom marido. Ele vai dizer, mas eu sou um bom marido. Se você for cascaviar na mente desse cara, sabe por que ele se acha um bom marido? É porque ele olha pro vizinho dele que bate na mulher dele. Então como ele não bate, cara, eu sou um marido maravilhoso. Porque a referência dele é muito baixa. Escolhe o agressor para se comparar. Irmão, quando um crente escolhe um agressor para se comparar como marido, ele não está fazendo mais que a obrigação dele, não bater na mulher dele. Só que como ele não bate, ele se sente o cara. Eu sou um bom marido, minha mulher não apanha. Aí é a mesma coisa, aquele cara que só provê alimento. Eu sou um bom marido, não falta nada para minha casa. Tá, aí você está olhando isso
farisaísmo. O fariseu diz assim: graças a Deus que eu não sou como publicano. É assim. Mateus 23 vai dizer lá sobre o fariseu que vai orar e diz assim: Deus, ainda bem que eu não sou igual esse infeliz aqui. É o tipo de referência que a gente tem para nós e que nos leva ao comodismo. É você olhar para a gente que está pior que você e você dizer: uau, estou ótimo aqui. Gente, tua referência está errada. Agora a coisa muda de figura quando a tua referência for Cristo. Aí eu quero ver, querido. Eu quero ver o dia que você vai dizer assim: olhando para Cristo e eu estou bem. Esse dia nunca vai chegar. Sabe o que vai acontecer quando você olhar para Cristo? Você vai passar a sua vida toda perseguindo o ideal de ser igual a Cristo. E você todo dia vai melhorar, todo dia vai ter uma coisa para crescer, todo dia vai ter algo para consertar, todo dia um compromisso a mais para assumir, todo dia uma renúncia a mais para fazer. Quando você olhar para Cristo, você nunca mais vai descansar e dizer: tá bom. Nunca mais. Porque Cristo é a nossa referência. Cristo tem que ser a tua referência. A mulher diz assim: eu sou uma ótima esposa. Por quê? Ela olha para a mulher barraqueira que dá barraco na rua e diz: eu não dou barraco, eu sou maravilhosa. E a mulher diz assim: tu tá pegando um boi que eu não dou barraco igual a fulana. A gente sempre escolhe as piores referências para nós. E por isso vivemos conformados com o que estamos vivendo. Porque nós não estabelecemos Cristo como nossa referência. Nunca. Acontece mesmo na vida espiritual. A gente converte. E aí eu vou falar algo aqui, os líderes que me perdoem. Aí você tem um líder que nem ora, mal ora, nunca te chama para orar. E você acha assim: tá tudo bem, eu não oro tanto, meu líder também não ora muito, então eu não estou tão ruim, né? Porque a gente vem para a igreja e aí a gente olha assim: deixa eu olhar na igreja aqui, que é o irmão mais espiritual que tem aqui. Cara, eu vejo que aquela irmã, meu Deus, eu pisei no celular de alguém aqui. De quem é esse aqui? Quebrou não. Eu venho para a igreja, aí eu vou me relacionar com os crentes mais carnais que tem na igreja. E aí quando você se vê na média, você pensa assim: tá tudo bem, não sou tão ruim assim. Eu faço, meu irmão faz, ele chama palavrão, eu chamo palavrão de vez em quando. A gente, né? Se ele chama, eu chamo, tá de boa. Se ele não ora, eu não oro. Porque a gente quer se sentir confortável. A gente escolhe nossas referências para se sentir confortável. Você tem que começar a definir Cristo como o alvo da sua vida. Nunca mais haverá conformismo no teu coração quando você decidir: quero ser igual a Jesus. Que é o propósito de todo cristão, deveria ser o propósito de todo cristão. Efésios capítulo 4 vai falar que o nosso objetivo é alcançar a estatura do varão perfeito. Irmãos, nosso propósito aqui na terra, antes até mesmo, na frente, maior do que pregar, é ser como Cristo. Porque quando eu sou como Cristo, eu não preciso às vezes nem usar palavras para pregar, eu uso quando necessário. É ser como Cristo. Entende? Então, para de ficar se comparando com aquela mulher que grita feito uma louca, achando que você é melhor do que ela, quando você deveria ser igual a Cristo, que a Bíblia diz que você deveria ser. Para de se achar que você é um homem maravilhoso ou um líder excepcional, porque você tem uma célula. O cara tem uma célula, abriu uma célula, ou então ganhou uma vida para Jesus. Sou melhor do que aquele que não ganhou vida nenhuma. Sou melhor do que aquele que não abriu célula nenhuma. Você está sempre se comparando por baixo. Deus tem coisas maiores para você e Ele está te chamando para um próximo nível. Só que você tem medo de crescer. E você precisa sair deste lugar. Sabe, a palavra de Deus a respeito dessa dinâmica nos diz o seguinte em Mateus 24:12. A gente está tão exposto ao pecado dos outros que a paixão de crescer em nós está morrendo. Por causa do aumento da iniquidade, o amor
de muitos esfriará. Você sabe que você não ama mais a Deus porque a sua referência é alguém carnal, e você se envolve um falso senso de bem-estar ao olhar para alguém que está completamente distante da vontade de Deus. Aí você desenvolve um falso senso de bem-estar. Aí, por você ficar contemplando a iniquidade dos outros, o teu amor está esfriando. A tua paixão por Jesus, o teu desejo de querer mais dele, a tua busca está acabando. Você não busca mais, você não ora mais, você não se entrega mais. Veja bem, nem sempre isso aqui é um processo consciente. Nem sempre. Assim que, por exemplo, você está vivendo crises nesse momento da sua vida, da sua existência, da sua vida cristã. Muitos aqui estão pensando em desistir, pensando em dar passos atrás na sua caminhada com Deus, pensando em abandonar o pouco que já alcançou em Deus, ao invés de pensar no next level, no próximo nível. Pelo contrário, estão pensando no nível anterior. E talvez você nem esteja interpretando todas essas crises que você está vivendo com um olhar espiritual, entendendo que é Deus sacudindo você para você sair desse lugar em direção a Ele, não para você retroceder, para você tomar novos posicionamentos espirituais em Deus. Nós precisamos ser igual a Ló. 2 Pedro capítulo 2, verso 7, quando nós estamos lidando com o pecado dos outros, nós temos que ter um coração. E se livrou de Ló, homem justo, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais. Versículo 8. Esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões do que via e ouvia. Ele não era alguém que estava confortável com o estilo de vida que lhe cercava lá em Sodoma e disse: está tudo bem, eu sou um pouquinho melhor porque eu não penso em ter relação sexual com outro homem, por exemplo, que era uma prática comum em Sodoma. Ele atormentava na alma. Ele queria mais de Deus. Ele queria o Senhor, ele queria a vontade dele estabelecida e feita na vida dele. É o que Deus está nos chamando a viver. A palavra também nos adverte, então, para termos cuidado para quem emprestamos os nossos ouvidos. Porque se você ficar exposto a um estilo de vida, a uma mentira repetida 1000 vezes, meu irmão, você vai tomar ela como verdade. Por outro lado, se você se expõe à verdade uma vez no dia, num suposto devocional, do qual você nem medita mais depois que fecha a Bíblia, tenha certeza que aquilo que você vive no mundo vai ter mais peso. Isaías, no capítulo 33, no verso 15 e 16, diz o seguinte: aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas dos assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. E deixa aqui, esse ponto aqui, cuja mão não aceita suborno, no tempo de eleição, isso aqui é oportuno. A gente já passou, mas você aceitou suborno, vendeu seu voto? Uma boa reflexão. Quando ele está perguntando quem habitará na presença de Deus? A pergunta anterior a esse texto. Que tipo de homem é que não perde a sua sede de crescer em Deus? Esse tipo de pessoa que tapa os seus ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, porque ele sabe que o mal do outro esfria o amor que está dentro dele. Cuidado, você está no mesmo lugar e conformado porque você está presenciando e vivenciando diariamente, de forma passiva, a maldade dos outros, a carnalidade dos outros, ao invés de estar olhando para Jesus. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos e olhe para Jesus. Que você possa ser cheio do Senhor. Segunda coisa a respeito do conformismo que nos mantém é a gente buscar conforto ao invés de crescimento. A maioria dos crentes hoje, eles não querem crescer, eles querem conforto. Veja bem, se eu dissesse assim para você, Daniel, eu gosto de ti. Eu gosto de ti porque tudo que eu te peço tu faz. Se eu dissesse isso, eu gosto de ti, eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Se eu só gosto de alguém por aquilo que ela pode me proporcionar, eu não gosto dela, eu gosto de mim. É o que a gente faz com Deus. Muitas vezes,
todo e qualquer esforço que a gente está fazendo para o Senhor é para que isso volte de alguma forma para nós em forma de benefício. Quando isso não acontece, frustração, revolta, rebelião, vontade de abandonar tudo, não quero mais crescer, não vou mais adiante, vou deixar tudo de lado. Por quê? Porque eu não gosto de Jesus, eu gosto de mim. Quando você é condicional, você não gosta. Quando você, nos seus relacionamentos, as pessoas desagradas, você se afasta dela, você não gosta dela, você gosta de você. Você gosta de você. Você é sua prioridade. Eu não cheguei a assistir, eu vi algumas coisas, uma série de falas de um reality para umas mulheres que estavam enfrentando crises nos seus relacionamentos. Que dizia assim: você tem que saber o seu tamanho, minha mulher. Você tem que saber que você se basta. Você tem que saber que você é grande. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, né? E eu falei, meu Deus. Aí essa mulher, ela olha para o relacionamento dela e começa a dizer assim: desnecessário. Não preciso disso. Aí sabe o que foi o resultado disso? Uma mulher olhou para o outro homem que não dela e disse assim: eu preciso me priorizar, então eu preciso priorizar os meus desejos. Foi lá e ficou com o cara e deixou o noivo. É isso que o mundo está pregando. É esse tipo de coisa que o mundo está pregando, que a gente se sinta confortável com as escolhas que ferem a verdade de Deus. Sabe? E sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos em busca disso, desse lugar de conforto, de prazer, ao invés de crescer. Porque ir para o próximo nível vai exigir de você renúncia, vai exigir de você esforço, vai exigir de você que você saia desse comodismo e dessa zona de conforto em que você está. Ei, a zona de conforto é muito legal, mas não acontece nada aí, cara, nada. Você só tem uma vida para viver. Vai chegar no final dela, você vai olhar para ela e vai dizer o quê? Pô, bem que eu poderia ter arriscado um pouquinho mais, poderia ter crido, ter dado os passos de fé, poderia ter tido uma vida mais relevante, mas não. Você escolheu conforto ao invés de crescimento. Não tem nada mais alinhado com a zona com o conformismo do que a zona de conforto, aquele lugar do qual você não quer sair porque te produz muito conforto. Você não suporta a ideia de algo te estimulando, te cobrando a crescer, te fazendo sair do lugar onde você está, te entregar mais, fazer você entregar mais do que você está entregando. Mas é isso que Deus quer de você. A maioria dos crentes hoje, eles não querem crescer, querem conforto. E tudo que buscam em Deus, e tudo que fazem em Deus é em busca de conforto. Estou doido para abrir uma célula para o meu líder parar de me cobrar. Estou doido para fazer alguma coisa. Não tem mais nada sendo feito por amor a Jesus, praticamente. Essa é uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração. Deixe. Aquilo que Deus estabelece, Ele sustenta. Chegou a hora de parar de ficar sustentando todo mundo na força do braço. As crises que vocês estão vivendo dentro de vocês, eu sei que tem muita gente vivendo crise. Elas são fundamentais, elas são um divisor de água na tua vida. É nesse lugar que se separam os fiéis, os meninos dos adultos. Deus está te chamando para um lugar mais profundo de relacionamento. Tem uma outra coisa. Eu queria colocar, Marclay, eu estou te enviando aí, porque agora que eu lembrei, estou te enviando 2 vídeos para você colocar aí. Olha, automático, foi daqui para lá. Chegou aí, Marclay? Vê se tu consegue abrir aí esses 2 vídeos, porque esse tópico aqui é o terceiro tópico a respeito do que nos leva ao conformismo, a necessidade de ser aceito socialmente. A gente tem tanta necessidade de ser aprovado pelos outros, que a gente está conseguindo negociar os valores de Deus que nós carregamos conosco para ser aceito. Sabe, essa é uma tendência humana. Nós temos a tendência a querer dar uma resposta que seja igual à resposta da maioria com quem eu vivo. Então, se todo mundo
é mediano, eu vou ser mediano com todo mundo. Ninguém quer ter coragem de se destacar. Ninguém quer ter a ousadia de dizer, eu sou diferente, eu penso diferente, eu faço diferente. E aí lidar com as pressões que isso vai gerar. Eu não vou dizer que não vai gerar, vai gerar. Mas imagina você, se Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei Nabucodonosor, eles pensassem, uau, aqui tem uma multidão se ajoelhando, se eu não ajoelhar junto, eu vou ser morto. Eles jamais saberiam o que é a experiência de entrar na fornalha ardente com um quarto homem. Só quem tem coragem de ser diferente da maioria é que vai experimentar aquilo que Deus tem para liberar sobre essas pessoas, o sobrenatural de Deus. O vídeo que eu quero passar, ele vai mostrar o seguinte, a nossa tendência humana de querer ser igual a todo mundo, de querer fazer o que todo mundo faz. Dá para passar aí, Markley? Coloca aí então. São dois vídeos. Na verdade tinha até um terceiro, só que eu esqueci. Veja bem, esse é um experimento social. Esse vídeo é sobre um experimento social. Vai ter que voltar aí, ó. Aí. Primeira Veja bem. Um elevador. Nem precisa colocar o outro, não. O outro é algo semelhante, só que uma moça sentada numa recepção, e aí tem uma série de atores lá, e aí nessa recepção tem o bip. Eu já até passei esse vídeo aqui uma outra ocasião. Quando toca o bip, os atores levantam. Ela fica olhando para aquilo, acha estranho. Aí toca o segundo, todo mundo levanta, ela acha estranho. No terceiro bip, ela levanta com todo mundo. Só que o experimento pergunta o seguinte: o que vai acontecer se todos os atores saírem? Ela não sabe que são atores. Se todos os atores saírem e ela ficar sozinha, é que todos os atores saem, ela fica sozinha. O que acontece? Ela continua reproduzindo o comportamento sem nem saber porquê. Aí eles acrescentam a experiência um outro fato. E se uma pessoa nova chegar nesse ambiente? Aí chega uma pessoa nova, ela continua fazendo. Esse cara começa a olhar para ela e pergunta: por que você está fazendo isso? Ela disse: eu não sei, todo mundo que estava aqui fazia, então eu estou fazendo também. E aí ele, meio constrangido, começa a fazer com ela também. E assim começam a chegar pessoas novas e todo mundo vai se moldando.
É o que acontece com a gente na nossa fé. A gente quer ser gente boa com todo mundo, agradável para todo mundo, ao ponto de abrir mão das nossas convicções. Esse cara que estava no elevador, ele sabe que ele estava fazendo a coisa certa, mas para não ficar mal, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se conformar. Vou conformar e vou abrir mão do que eu estou certo. Tem um outro vídeo que uma professora, ela combina com os alunos e diz: essa pasta que eu tenho aqui é verde ou é vermelha? E todo mundo diz verde. Então nós vamos fazer um experimento social. O próximo aluno que chegar atrasado, eu vou fazer essa pergunta e todos vocês vão dizer que é vermelho. E todo mundo concorda, todos os alunos estão lá. E o rapaz chega, sentado, pergunta: gente, qual é a cor dessa pasta? Pergunta para ele primeiro, diz verde. Aí pergunta para o outro: vermelho, vermelho. Ele começa a rir, diz assim: como assim, gente? Isso é verde. Não, vermelho. Aí uma hora ela pergunta: então, que cor é a pasta? Ele: é vermelho. É o que a gente faz, é o tipo de vida que a gente leva com relação à nossa fé. Desde que eu fique de boa com todo mundo, eu abro mão dos princípios que tiver que abrir, eu me conformo com o que tiver me conformar, eu só não quero me queimar com ninguém. Se você quer ser um cristão de verdade, você vai ter que ter coragem de romper com o que é tradicional, com o que é comum para todo mundo, para ser diferente. Porque você sabe que o que você carrega consigo é a verdade, ou deveria saber. E você não pode abrir mão dessa verdade por qualquer tipo de pressão que seja. Não interessa. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, minha professora, uma pessoa que hoje eu amo, tenho um relacionamento com ela, mas logo no primeiro dia, minha professora de filosofia. Filosofia é pesado, né? O pessoal de filósofo aí que me perdoa. E aí ela foi falar contra a igreja, e aí todo mundo a favor dela. Eu falei: rapaz, é o seguinte, vai ficar todo mundo com raiva de mim, não estou nem vendo. E eu levantei minha mão e disse: professora, eu discordo da senhora por esse motivo. Aí veio uma assim, que dizia cristã, que sentava do meu lado, e disse assim: não dá para te calar a boca. Eu falei: por que tu quer tolir meu direito de falar agora? E assim, eu não fico procurando briga, mas quando a coisa ela está atacando frontalmente a minha fé, eu não sou o cara de ficar o tempo todo: não, discordo, não. Tem muita coisa que eu ouço, rejeito, mas nesse dia foi algo muito pesado. Eu disse: não, aqui não. Aqui. No outro dia eu tive que colocar na minha opinião, que era divergente da grande maioria dentro de sala, dentro de uma aula de psicologia social. Também tive um grande problema. Teve um rapazinho, um adolescente, olhou para mim, depois da minha fala, ele disse assim: não, é um absurdo o que você disse. Não, é um absurdo o que você disse. Eu falei: é minha opinião, querido. Você tem que respeitar. Aí a professora interveio. A grande questão é que, para a gente não se queimar com os outros, a gente se conforma. É isso aqui mesmo. Você se molda pela maioria. Se você realmente... E aí, quero te dar um conselho. Se você não quer viver aquém daquilo que Deus te chamou para viver, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem mesmo, de ser diferente. Outro dia, acho que foi a minha filha estava conversando com a prima dela, e ela estava dizendo como é solitário ser um cristão em determinados ambientes. É solitário. Eu não tenho colegas, não, amigos na faculdade que eu sente e conversa. Todo mundo tem seus grupos lá e eu fico sozinho. E está tudo bem para mim, porque eu sei que o que eu tenho para falar, alguns não se interessam, mas também os que se aproximam vão ouvir do que eu tenho a dizer. E está tudo bem para mim. Não me importa. Eu não fui atrás de suprir carências emocionais ali. Fui atrás de cumprir um propósito. Você entende? Mas e você? O quanto você tem renunciado valores e princípios por pressão social? Você está se vendendo. Se você não quer viver, se você quer partir para o próximo nível, você tem que ter coragem de romper com isso aí. Você vai ter que dar um passo de coragem e de fé. E por fim, quarta coisa, estou terminando. A falta de fé no caráter de Deus também é um lugar é algo que nos leva a viver conformados, porque você olha para Deus de forma distorcida. Então, por você olhar para Deus de forma distorcida, você não acredita que Ele é capaz de te levar para próximos níveis e de agir da maneira que Ele prometeu que agiria
na sua vida. E aí, para finalizar, tem um outro ponto: o medo. O que tem gente que tem medo, e aí isso até entraria aqui na questão da conformidade social, medo do que vão falar, medo que vão me julgar, medo que vão dizer a meu respeito. Eu volto a dizer, você vai morrer e ninguém vai lembrar de você. Ou você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, ou você vai ser só mais um esquecido da história, ou você pode marcar o seu nome no reino espiritual, fazendo o que Deus te chamou para fazer. A escolha é sua. E aí eu finalizo com Josué capítulo 1. Coloca na tela para mim, por favor, verso 6. Josué 1:6. Marclay, Josué 1:6, verso 6. Queria convidar o pessoal do louvor para subir, porque acho que o pessoal fica aí, pastor disse vai terminar. Vai não, tá?